Ai, ai. Então, vamos lá, começando o trabalho dessa tarde maravilhosa. Sejam mais uma vez bem-vindos. É muito bom, novamente, estarmos aqui, nessa paz, nessa alegria, sentindo a tranquilidade desse ambiente, revendo os amigos. Então, nós vamos agradecer mais uma vez a participação de vocês, também a colaboração para nossas cestas básicas, dessas famílias que, infelizmente, precisam. Então, nós estamos ainda num planeta de prova e expiação, um planeta que ainda há muito desequilíbrio em todos os sentidos, e essas pessoas hoje estão precisando. Amanhã, quem sabe, né? Então, hoje estamos aqui, amanhã estamos no plano espiritual, e a vida vai se fazendo assim. Então, agradecemos mais uma vez essa generosidade. Nós também temos as sacolinhas, gente, de Natal. Maravilha. Dessa vez, por vários motivos, inclusive para facilitar aqueles que querem colaborar, vai ser só o brinquedo, tá? Trazendo ele embrulhadinho. Bom, também lembrando de tudo aquilo que a casa oferece, nós temos aí o curso preparatório, o ano que vem tem o primeiro ano, para quem quiser entender mais, estudar mais, né? Então, a doutrina espírita, ela oferece uma série de possibilidades, e essa casa abre essas possibilidades para se tornar real. Então, recados dados, nós vamos nos preparando, nos tranquilizando, nossa respiração tranquila, sentindo o ar que entra e sai, nosso coração batendo perfeitamente bem. Nós vamos, nessa paz, nessa alegria, elevar o nosso pensamento a esse Pai amoroso, Criador de tudo e de todos, agradecendo a Ele por todos os dias da nossa vida, que nós possamos compreender todas as suas leis. Agradecemos Jesus, esse coordenador da esfera crística, que trouxe até nós esse evangelho, que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos agradecer a esses amigos espirituais que trabalham tanto por nós, preparando esse ambiente, ajudando a estarmos aqui, trabalhando conosco, nessa certeza de que tudo que aqui precisarmos, eles nos atenderá na medida da nossa necessidade. Então, nessa alegria, nesse conforto, nesse acolhimento deste momento, nós vamos mantendo toda a atenção para mais um estudo da tarde. Que assim seja, graças a Deus. Maravilhoso tema, a videira. Olha aqui, presente num dia tão lindo como esse. Aqui, por favor. Minhas amigas, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Aos amigos internautas também, nosso abraço fraternal. É sempre uma alegria, uma felicidade para mim estar aqui com vocês, para a gente conversar, aprender um pouquinho mais sobre a doutrina. E eu agradeço a presença e a boa energia que vocês nos trazem. E antes de começar a falar diretamente sobre o tema que a Sandra falou, que é a videira, eu gostaria de fazer aqui uma pequena homenagem, que gostaria que vocês participassem comigo, mandando as boas energias para o Eurípides Barçanufo. Quem é que já foi aqui na viagem a Sacramento Araxá, Maria Olinda? Quem já foi, conhece bastante a história do Eurípides. E por que eu estou querendo fazer essa homenagem hoje? Porque no dia 1º de novembro, nós comemoramos 100 anos de desencarne do Eurípides Barçanufo. Ele nasceu em 1º de maio de 1880 e faleceu em 1º de novembro de 1918. Foi bem cedo, né? 38 anos de idade. Então, dia 1º de novembro, um século da partida de Eurípides. E o Eurípides foi um educador muito bom, político, jornalista e médium, né? Um dos expoentes do espiritismo aqui no nosso país.
E ele foi assim de maior destaque, além das suas obras de caridade, como excelente espírita, foi uma figura de grande expoência na educação. Ele fundou a primeira escola com pedagogia espírita no Brasil, que quem esteve lá em Sacramento conheceu o prédio, que é onde funcionava a escola Allan Kardec, que hoje é o Centro Espírita. A prefeitura construiu um prédio novo e cedeu à instituição, né? Mas o prédio onde o Barçanufo começou está lá, muito bonito, né? Então, o Barçanufo é considerado o precursor da pedagogia espírita no Brasil. Ele fundou uma farmácia, o colégio, e o Grupo Espírita Esperança e Caridade, que é aquele que a gente visita, onde é o prédio da antiga escola Allan Kardec, né, onde estão os parentes do Barçanufo hoje, e continua com as atividades até o presente. E, devido a essas suas obras, principalmente devido à sua caridade, um amor ao próximo, ele foi chamado de o apóstolo do Triângulo Mineiro, justamente por ser em Minas, né? E ele, inclusive, além da escola, ele não era formado em medicina, tanto que teve processo em cima dele e tudo mais. Porém, ele foi um precursor da homeopatia lá, porque através da sua mediunidade de cura, ele aplicava os princípios da homeopatia. Inclusive, uma época foi quase preso por causa disso daí, mas continuou. Então, aí fica a nossa homenagem ao Eurípides Barçanufo. Esse colégio, inclusive, continua até hoje, onde, além das matérias acadêmicas, português, matemática, história e tudo mais, são dadas também matérias ligadas à doutrina espírita. Não é obrigatório, mas eles procuram dar também todo o conhecimento moral da doutrina. Então fica aí a nosso pleito de saudade e de homenagem e agradecimento a Eurípides Barçanufo. E quem não foi nessa viagem, todo ano praticamente Casa do Caminho faz essa viagem. Fica convidado porque nessa viagem a caravana vai a Araxá visitar o Centro Espírita Casa do Caminho Araxá, do irmão Tadeu, e também em Sacramento o Centro Espírita Esperança e Caridade, e lá tem mais um centro que é da tia Iegorina, e também Batuíra, onde todos eles são organizados pelos familiares, sobrinhos, primos, parentes do Eurípides. É uma cidade, quem já foi lá, tem uma energia totalmente diferente, né? Então fica esse convite, ano que vem, né, Vladimir, a gente deve fazer uma nova peregrinação a Sacramento. Bom, falando sobre o nosso tema agora, a videira. A videira, eu estava brincando com Maria Olinda, vulgo pé de uva, não é? É a videira. E vem do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia do Chico, ditado pelo nosso querido Emmanuel. Na linguagem do Novo Testamento, Jesus Cristo e mais tarde o apóstolo João, eles usavam como símbolo do povo judeu 3 árvores. A figueira, a oliveira e a videira. Esses símbolos eram o seguinte: a videira era um símbolo dos dotes espirituais do povo judeu. A figueira, do figo, dos dotes materiais. E a oliveira, dos dotes religiosos. Né? Então, a figueira é uma árvore originária do Oriente, né? E era muito abundante naquela época também na Ásia e na Europa. E isso está até citado na Gênesis, no capítulo 3, versículo 7, está lá no Velho Testamento, que Adão e Eva fizeram roupas das folhas de figueira para esconder a sua nudez. Então lá tem até a citação, né, da figueira. A oliveira era também uma árvore muito comum em todas as terras que são citadas no Velho Testamento.
E todos nós sabemos que a oliva, né, esmagada gera o azeite de oliva. E era o símbolo de prosperidade e bênçãos divinas, até aquela bênção com óleo santo, né? E, inclusive, o ramo da oliveira tornou-se o símbolo da paz, né? E aí nós chegamos à nossa amiga que nós vamos falar hoje, a videira. A videira, aqui diz a definição, é um arbusto bem conhecido pela produção de uvas. Aí está tudo claro, né? Cultivada desde os tempos antigos e mencionada muitas vezes nas escrituras. Inclusive, os gregos, eles cultuam tanto o vinho, né, que vem cultuavam, né, e o vinho que vem do bago das uvas, que tinha o deus Bacchus, né? Era um deus do vinho. Eles criaram um deus que tratava dos assuntos relacionados ao bago da uva e à produção do vinho. Na Bíblia, tem uma passagem de João, no capítulo 15, versículo 5, diz, Jesus fala, eu sou a videira, vocês, nós, somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Está lá no Evangelho de João. Isso tudo que eu vou falar aqui, gente, me desculpe as pessoas, pode ser que aqui alguns já estudaram profundamente o Velho Testamento, o Novo Testamento, conhecem muito mais. É só uma pincelada, porque senão não dá tempo da gente falar tudo que a gente tem que falar. Então é mais uma noção. Quem tiver curiosidade, então depois vai lá e estuda, né? Há muito mais material. E no Evangelho de Mateus, de Lucas, de João também tem. Fala, naquela última noite de Jesus, da sua vida terrestre, ele também falou de si mesmo, Jesus, como a verdadeira videira, e de seu Pai, Deus, como o lavrador. Assemelhou seus discípulos a ramos, que seriam podados para dar mais frutos, ou decepados por completo. São palavras de Jesus, né? E quantos já leram aqui o Livro dos Espíritos? Né? Todo mundo já conhece. Lá tem uma palavrinha meio chata, fala lá prolegômenos, nem eu sabia o que era isso quando eu li a primeira vez, né? Isso quer dizer noções ou princípios básicos. Se vocês lembrarem... eu trouxe até... No Livro dos Espíritos, quem já leu, então, lembra que aqui nos princípios básicos tem a figura de uma videira. Vocês sabem por quê? Não? Quando Kardec codificou a obra, essa mensagem inicial aqui, ela é ditada por vários espíritos um pouquinho elevados, como São João Batista, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, Sócrates, Platão, Fénelon e outros mais. E Kardec, recebendo essas mensagens, ele resumiu da seguinte forma, que os espíritos falam para o Kardec, porás no cabeçalho do livro o ramo da videira que te desenhamos. Isso daí foi psicografado. Porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Isso os espíritos falando. Lembram-se da codificação do Kardec? Ele recebeu mensagens do mundo inteiro, de vários médiuns, em vários continentes, e foi pegando. E praticamente muitos se repetiam, que são esses espíritos que eu citei. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo, o nosso espírito, nele se encontram reunidos, na videira. O corpo sabe o que é da videira? Os ramos. Ramo com as folhas. Somos
Nós, corpo físico, nós quanto matéria. E o espírito? O espírito, ele se define como sendo a seiva que percorre esses ramos e as folhas. Aquilo é a essência, aquilo que está dentro. Né? E o espírito, ligado à matéria, que somos nós, o conjunto, o resultado dessa união, matéria e espírito, é o bago da uva. E o texto do Emmanuel fala logo no comecinho: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, simbolicamente, o que Jesus quer dizer? Que nessa composição da videira, o que é mais importante? O ramo, que é o nosso corpo físico, a seiva, que é o nosso espírito, ou o bago, a uva, o fruto, que resulta dos dois. Aí vem a lição de Jesus. O mais importante aí é o bago da uva, que é o resultado do que nós fazemos dessa união entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. Os resultados do que nós fazemos dessa união, através das nossas ações, pensamentos, sentimentos, palavras, resulta no fruto, que nesse caso Jesus fala que é o bago da uva. E Jesus ainda completa que o responsável pela manutenção dessa plantação, dessa videira, é o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Daí a importância do nosso livre-arbítrio, que fecha com a doutrina espírita. A importância da doutrina espírita em relação ao livre-arbítrio é que nós podemos fazer o que nós quisermos com o nosso corpo e o nosso espírito também, nossas decisões. Porém, o bago da uva, o fruto que vai nascer, é uma consequência natural. E aí a gente lembra que muitos, infelizmente, são uma videira linda, e quando nós falamos de ramos, de folhas, com frescor bonito, mas que não dão frutas. Existem as videiras, esqueci o nome científico agora, que não dão frutos. Eu esqueci o nome, como é que é. Mas existem. E nós também, quantos de nós, muitas vezes, não conseguimos plantar? E é isso que Jesus, Emmanuel, vem procurar nos aconselhar e nos esclarecer, usando essa simbologia da videira, que eu acho uma coisa muito bonita. Então, quando a gente fala que o agricultor dessa plantação toda é Deus, e aí a gente vem a pergunta, e Deus? Se algum ateu viesse para vocês e falasse assim, nossa, vocês falam tanto em Deus, acreditam em Deus, me prova que Deus existe. Como você sabe que Deus existe? Como é que a gente ia responder? Quem já estudou a doutrina espírita é capaz de falar, olha, lá na questão número 1 do livro dos Espíritos, está lá a pergunta, que é Deus? E os espíritos superiores, através de Kardec, respondem, é a inteligência suprema, criador primário de tudo e de todos. O ateu vai olhar para você e falar, não entendi nada e também você não me esclareceu nada. Por isso que o Kardec pergunta lá, que é Deus? Não, como é Deus? Quem é Deus? Não, que é só. Porque ele fala dos atos de Deus. E aí, para nós, fica fácil a gente ver, provar e constatar a existência de Deus. Nós todos aqui na Terra, com a nossa prepotência, arrogância e tudo mais, falamos, nós temos tecnologia, informática, ciência, conhecimento científico, temos tudo. Agora temos impressoras 3D, né, que reproduzem qualquer coisa, podemos fazer qualquer coisa. Pede para um técnico fazer uma rosa. Numa impressora 3D, última geração, que tenha lá memória de não sei quantos gigas, vai conseguir fazer uma rosa como nós vemos na natureza? Com seu frescor, com seu toque, com seu aroma, com sua nuance de cores?
Não. E daí a gente pode citar um monte de coisas que nós não temos condições de criar. E muitas coisas que nós não temos condições de explicar. É por esse motivo, agora eu vou resumir, que muitos historiadores, muitos pensadores chegam no momento em que não conseguem mais explicar. Não há uma justificativa. E aí, esse é o contato que essa pessoa tem com alguma coisa de cima, que pode chamar-se Deus, superior, como quiser chamar, mas é alguma coisa divina que está acima. Sócrates, Platão, Aristóteles, Arthur Conan Doyle, quem leu toda a coleção do Sherlock Holmes, esse foi um grande literato, filósofo e tudo mais, ele era espírita, escreveu um livrão assim sobre espiritismo, porque ele estudou tanto, fazia tanto que tinha uma hora, nossa, tem alguma coisa a mais. Inventor da lâmpada, Thomas Alva Edison, mais de 200 patentes registradas. Ele acreditou tanto, mas tanto, que exagerou. Ele tentou inventar, entre os seus inventos, uma máquina que pudesse se comunicar com o plano superior, o plano espiritual. Ele tentou não fazer, mas ele acreditava, falou, não existe vida depois lá. E eu quero colocar um telefone, alguma coisa que eu possa falar com eles. E tentou inventar. Porque ele sabia que existia alguma coisa a mais. É tipo assim, a ciência divide, quem é químico aqui sabe, né? Molécula, átomo, partículas ionizadas, ântron, nêutron, próton, e vai ainda. Mas chega uma hora que chega um negocinho tão pequenininho e fala, mas e esse pequenininho aqui? Quem criou? Como é que chama? De onde vem? Não fomos nós, com certeza, que criamos. Quando a gente pensa na Terra, desse tamanhão aqui, com 7 bilhões de habitantes, você fala, nossa, que beleza, no nosso planeta, 7 bilhões, com tanta coisa bonita, né? Mares, florestas, continentes, países. Mas começa a pegar um pouquinho mais, sistema solar nosso, Sol e a gente no meio. Nós já somos pequenos, já não somos tão grandes. Aí extrapola mais para as outras galáxias, aí nós vamos ver que nós somos um grãozinho de areia. E aí vem uma outra resposta da existência de Deus. Todos esses outros sistemas solares que existem na galáxia, que são milhões e milhões, será que foram criados ao acaso? Foi o Big Bang que criou tudo isso daí? Por isso que a doutrina espírita fala que existem outros mundos. Né? Por quê? É justificado. Deus não ia ficar o dia inteiro brincando de videogame e criando planeta aqui, estrela lá, sem fazer nada, e criar tudo isso daí para que a gente ficasse à noite olhando para as estrelas e para a lua, namorando. Com certeza não é. Então, essas respostas estão aí. É melhor do que dar uma definição, né? Inteligência suprema, Não, mas veja as obras de Deus. Estão aí. Se a pessoa retrucar ainda fala, não, então me fala o que justifica tudo isso. De onde vem? Aí fica claro, não fica? Para nós mesmos fica muito claro isso daí. Inclusive, Emmanuel fala nesse texto que nós estamos estudando, Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Nós não conseguimos entender Deus ainda, muito pelo contrário. Né? Pelo seu amor de Deus desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Isso é Emmanuel falando, né? Emmanuel também é cabeça. Pequena e obscura, a Terra não pode prescrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Inclusive, Emmanuel fala que a máxima personificação de Deus na Terra, quem foi? Seu Filho Jesus que esteve aqui. E que a nossa Terra aqui é a nossa escola de trabalho. Uma outra pergunta que nós costumamos fazer também, e que aí a gente busca a resposta, é:
para que nós estamos aqui nesse instante, nesse momento, nessa terra. Tenho certeza que cada um de vocês, eu também, em algum momento da nossa vida, em algum instante, ou várias vezes, a gente para e se pergunta: para que estou aqui? Não por quê, como não, para quê? De onde viemos e vamos para onde vamos, nós espíritas sabemos claramente. Agora, para quê? Aí é mais complicado. Porque é um resgate, é um aprendizado, é uma evolução de cada um. Não existem duas histórias iguais. 7 bilhões de habitantes, cada um tem a sua história, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua busca, seus desafios. Mas é importante que busque esses desafios. Por isso que Jesus resumiu todo o seu conhecimento, todo o ensinamento naquela frase, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Faça o próximo que gostaria que fizesse para si, não faça para o próximo que não gostaria que fizesse para você. Só isso. E esse ensinamento, infelizmente, fica, né? Nós tivemos Moisés, tivemos Jesus, tivemos Kardec. Chance nós estamos tendo. Como eu falei, depende do livre-arbítrio de cada um criar a sua uva, os seus frutos, né? E o que Emmanuel fala é um convite para a gente começar, pelo menos começar esse processo, né? Se conscientizar disso. E, para ilustrar isso, hoje eu não vou contar fábula não, gente. Hoje eu vou contar um caso do Chico. Chico vocês conhecem, né? Chico Xavier. É a maior personificação de Jesus dentro da nossa doutrina aqui no Brasil, não é? Talvez no mundo, né? A gente possa falar isso do Chico Xavier. Porque uma pessoa que se dedicou a vida toda, abriu mão de todos os bens materiais e confortos para se dedicar à caridade, tem que ser especial, né? Então, eu vou citar, existem muitos casos, todos aqui devem conhecer, desculpe se alguém já conhece esse caso aqui, casos verídicos do Chico, que aconteceram na sua vida toda. E esse caso aqui é chamado de Na Prática da Solidariedade. Era o ano de 1928, e Chico estava numa reunião trabalhando no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que ele fundou lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, sua terra natal, né, aquela cidadezinha. Ele estava ali trabalhando, como nós estamos aqui. Ele dava suas palestras, pastas, tudo mais. Aí chegaram várias pessoas, repentinamente, carregando um senhor de idade e pedindo socorro, pedindo ajuda, porque aquela pessoa havia caído e realmente estava sangrando pelas bocas. E Chico para, lógico, né? Ele sempre ajudar o próximo, eles vão atender a pessoa. É um senhor de muita idade, cego, e que tinha caído, porque ele andava na cidade junto com um outro rapaz que era o seu guia. Naquela época acho que nem existia cachorro-guia, eram pessoas mesmo que andavam. E essa pessoa, infelizmente, gostava de beber, parava num botequim, o cara encheu a cara, e na hora de ir com chamava-se Cecílio, esse rapaz, né, ele caiu e derrubou junto o Cecílio, e o Cecílio se machucou. Chico atendeu, tudo mais, e como ele estava muito machucado, levou para casa, atendeu, tudo mais, depois viu como a recuperação dele ia ser lenta, porque pessoa de idade, cega, né? Ele alugou um quartinho na cidade para o Cecílio, colocou ele lá e começou a tratar. Nessa época, quem lembra da biografia do Chico, ele trabalhava naquele armazém como atendente de balcão. Então ele ficava de dia trabalhando lá e de vez em quando corria lá no quartinho do Cecílio e dava alimentação, tudo, e voltava correndo. E ficava naquele corre-corre, né? E à noite ele voltava e ia tratar. Mas ele viu que estava muito difícil isso, que a recuperação, com
o Cecílio era uma pessoa de muita idade e ia ser lento. Então, ele teve uma ideia. Tinha um jornalzinho semanal da comunidade lá da cidade. Ele colocou lá, ó, preciso de voluntário ou voluntária para cuidar de uma pessoa idosa, cega, assim, assim, assim. Colocou. E deixou sair no jornalzinho da cidade. Só que passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 6 dias, nada. Ninguém respondia. Até que no 7º dia, um domingo, ele estava lá com o Cecílio, bateram na porta, ele foi atender, eram 2 senhoras. Só que eram 2 prostitutas. 2 prostitutas muito conhecidas na cidade. Estavam chegando lá, falando, Chico, a gente viu o anúncio no jornal, nós podemos ajudar de alguma forma? Se pudermos, nós podemos ficar aqui de dia com a pessoa. Aí o Chico, né? Chico, para ele não tinha pessoas diferentes, ninguém tinha restrição, nada. Simplesmente respondeu assim, como não? Entre minhas irmãs, Jesus há de abençoar-lhes a caridade. E assim as 2 mulheres começaram a tratar do Cecílio durante o dia, e à noite o Chico vinha, cuidava dele. E assim foram se passando os dias. Só que o Chico criou um hábito do seguinte, quando ele chegava do trabalho, ia lá no quartinho do Cecílio, ele chamava as duas moças, e os 3 juntos, do lado da cama do Cecílio, faziam uma oração. Isso foi todos os dias. Todos os dias. Foi quase um mês que se passou, e aí o Cecílio foi melhorando, se restabeleceu, e ficou feliz com todo aquele carinho, com todo aquele amor. Chico depois arranjou um lugar para ele se alojar. E reuniram-se pela última vez para despedirem-se em prece. E com agradecimento a Jesus. Quando Chico terminou a oração, nessa época já o Cecílio já participava, fizeram agradecimento a Jesus, e nessa hora os 4, terminada a prece, estavam chorando copiosamente. Chico, disse uma das mulheres, uma das prostitutas, a prece modificou as nossas vidas. Estamos a despedir-nos da prostituição. Mudamos-nos para Belo Horizonte, a fim de trabalhar. Uma foi trabalhar numa tinturaria, e a outra chegou até a se formar em enfermagem. Existem muitas outras histórias sobre Chico, gente. São casos verídicos, casos que muitos autores, existem N livros que falam sobre isso. E assim era o Chico Xavier. Vocês imaginam a videira do Chico Xavier, quantos bagos de uva tinha? E a beleza que devia ser os cachos de uva da sua videira. Né? Uvas cultivadas com muito amor, humildade e caridade. Assim, gente, vamos aceitar o convite do Mestre. Jesus não falou para a gente sermos igual ao Chico, Madre Teresa de Calcutá. Jesus, nada. Jesus falou para a gente ser cristão. Se a nossa videira tiver uma uva, começando a crescer, a frutificar, é o que Ele quer. É o que Ele pede com tanta humildade. E depende de quem? Unicamente de nós. Muita paz a todos. Não, vem aqui, Sandra, vem aqui. Mas aqui eu tenho que passar para eles. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma dúvida? Comentário, também será bem-vindo. Chico é uma pessoa que poderia ser poderia ter tudo o que um ser humano encarnado quer. Poder, status, dinheiro, tudo.
só uma obra, Nosso Lar, deve ter passado de 1 milhão de volumes já. Então ele poderia ser multimilionário. Isso aí não é história. Tudo que foi arrecadado através das suas obras, ele doou em cartório para a FEB, Federação Espírita Brasileira, ou para as entidades de caridade. Chega uma hora que ele tinha mais recursos no centro espírita dele, ele chegou a distribuir dinheiro para os necessitados lá, para as famílias realmente que precisavam, além de alimento e tudo mais. E ele morreu do jeito dele, né? Desencarnou do jeito dele, né? Como nasceu. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisinha? Quer fazer alguma consideração final? Não, reitero aquilo que eu falei, né, gente? Esse convite está feito para nós. E não importa o momento que a gente queira aceitá-lo. Se eu tenho 40 anos de idade, 50, 60, 70 como eu, faz mal. Qualquer momento é a hora de começar. Jesus também não falou isso, só tem que começar cedinho. E tem que ser top. Não. Ele falou, comecem. É isso que ele quer da gente. É onde a gente pode começar? Em casa. Em primeiro lugar. Aí depois vai estendendo devagarinho. E a gente não tem a ilusão de que nós vamos nos tornar excelsos, sublimes, como o Chico. Nem nessa encarnação. Eu, pelo menos, não tenho essa ilusão, não é? Mas, pelo menos, vamos dar uns passinhos, né? Vamos dar uns passinhos. Mas a gente tem muita dificuldade atualmente, né? É uma onda muito forte, né? Sobre o país. Uma certa dificuldade. Seu nome é? Marinês está comentando sobre a dificuldade. Marilene está comentando as dificuldades que nós temos hoje, no momento atual, para poder implantar ou para poder praticar aquilo que Jesus nos ensina. Mas aí é que está, Marilene, que nós devemos ter uma motivação maior. Por quê? A lição está sendo maior. Imagina se você está na escola, um professor que dá uma prova que só tem o óbvio, e ele aprova todo mundo. Que valor que teria? Né? Que conhecimento vai ser assimilado? Então, isso que nós estamos passando é para o nosso próprio bem, para o nosso aprendizado. Porque, ao mesmo tempo que nós temos toda essa tecnologia avançando a nosso favor, moradia, comunicação, transporte, mais, nós temos também o caminho da moral. E tudo tem que correr junto. E quantas mais benesses nós recebemos, mais difícil fica, né? Eu prefiro ficar assistindo a novela ou o jogo do que ir lá no centro trabalhar. TV de 65 polegadas, sofá reclinável, tranquilo, uns com ar-condicionado, então é melhor ficar em casa. Não é? Mas aí é que está o valor, aí que está o ensinamento dele. Principalmente naquilo que nós ouvimos e falamos também. Foi aqui que eu falei sobre Verbone? Foi, não foi? Verdade, bondade e necessidade, aquilo que Sócrates nos ensinou das 3 peneiras, e tem que usar aquilo lá. Principalmente, gente, para nós. Jesus fala isso também, a coisa mais importante é você, a sua reforma íntima, o seu avanço. Essa situação está no planeta todo, né? As pessoas às vezes confundem, que aqui, como é onde a gente mora, a gente se associa mais a tudo que está acontecendo. Mas essa alteração é em todas as planetas, não é só. A Terra como um todo é um planeta de expiações e provas. E justamente para passar para um planeta de regeneração, agora tem que ter um teste melhor. Que é isso que a gente está passando. Não é? E depende de nós. Gente, muito obrigado. Muita paz. Depois dessa palestra, a gente começa a entender
que nós estamos num período de transformação, planeta e nós, cada um de nós individualmente. Então, para que a gente inicie essa transformação, é aqui que a gente vem buscar, né, esse conhecimento e colocar em prática. E o primeiro convite a colocar em prática é através da vibração. Então, nós vamos novamente buscando dentro de nós esse recolhimento tão importante. E juntos nós vamos vibrar para todas as pessoas que não têm esperança, as pessoas que não têm fé, estão com um momento de dificuldade grande, tanto fisicamente, emocionalmente, psiquicamente. Vamos envolver cada irmão nosso que se encontra triste, deprimido, onde quer que esteja. Vamos envolver cada criatura com essa vibração de amor, de carinho. Tudo aquilo que Jesus nos ensina através dessa grande energia que chama caridade. Vibremos. Vamos também vibrar aquelas pessoas que se encontram acamadas, passando por uma expiação. Vamos até os hospitais, até as ruas, até os lares, onde essas pessoas se encontram com dor, com aflição. Vamos também abraçá-las em pensamento, como o nosso irmão mais querido. Vibremos. E finalmente, nós vamos vibrar por aquela pessoa do nosso conhecimento, aquela que nós pedimos vibração, ali na caixinha da entrada, um parente, um amigo, que esteja nesse momento necessitando desse ânimo, dessa paz, dessa tranquilidade. Vibremos. E assim, confiantes que estamos, nós vamos mais uma vez agradecer por este momento, por todo esse ensinamento. Que cada um de nós saia daqui com o objetivo de assimilar e pôr em prática tudo que a doutrina espírita nos traz. A doutrina que é a ratificação do cristianismo, desse exemplo de Jesus, do amor ao próximo. Que nós possamos todos ter confiança e, apesar do momento de transformação, manter sempre a nossa esperança, nossa fé, a nossa confiança no Pai. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aguardar mais um minutinho, que nós já vamos preparar a sala de passe.